a discussão entre Alan Franco e André Silva, acho que a gente pode comentar isso rapidinho. E eu acredito que até que você tem uma opinião parecida com a minha, Kaique. A sequência do momento é o Luciano falando alguma coisa para o Alan Franco, depois chega o André Silva, começa a argumentar também, o Alan Franco fica bravo, os dois ficam discutindo, são separados, até a equipe de comunicação de São Paulo aparece ali no meio para separar, jogadores puxando o Alan Franco para o lado, o André Silva para o outro. Discussão em futebol, normalíssimo, nada do que se preocupar com relação a isso. O que chama a atenção, nesse caso, é uma discussão bastante incisiva dentro do campo já. Geralmente, jogadores eles têm esse cuidado, ainda mais num tempo em que tudo é filmado, que tudo é gravado, que tudo vai para as redes sociais. Os jogadores são bastante treinados, por dizer assim, para segurar um pouquinho até descer para o vestiário e aí sim resolver as coisas dentro do vestiário. Chama atenção porque foi imediatamente após o jogo e aí tem toda essa discussão dentro do gramado para todo mundo ver. Acho que é só isso que a gente pode dizer sobre isso, né, Kaique? Pelo menos é a minha opinião. Eu tive a clara impressão de que ali o Luciano não estava compreendendo, não estava concordando com o que o Alan Franco estava reclamando, mas ele estava compreendendo. E ali estava uma discussão saudável entre os dois. Cada um estava expondo o seu ponto de vista. O Alan Franco estava apontando todo momento para o ataque. Então, ele estava atribuindo alguma culpa, de repente, na falta de recomposição ou nos gols perdidos. E aí o Luciano não estava concordando. Só que quando o André Silva chega perto, ele ouve o que estava sendo debatido, estava sendo discutido, ele toma as dores. E por isso que eu atribuo essa discussão à falta de eficiência do ataque. Porque o Luciano perdeu um gol de cabeça na entrada da pequena área e o André Silva perdeu aquele gol. Apesar do gol dele, ele perde um gol numa furada assim bizarra, que mostra pouquíssimo refino com a bola, pouquíssimo trato com a bola. Né? E o André Silva tem essa característica, né? Ele tem pouca qualidade, né, saindo da área ali. Tirando o poder que ele tem como finalizador, ele tem pouquíssima qualidade com a bola. E aí o André Silva tomou as dores. Só que acabou o André Silva vindo num pavio muito mais curto do que o Luciano. Olha que ironia, né? O André Silva com um pavio muito mais curto do que o Luciano e transformou a discussão em algo, em quase uma via de fato ali, né? Porque eles ficaram nariz com nariz, o Rian Francisco teve que separar, o Bobadilha ajudou, o Jandrei tirou o Alan Franco para longe, na verdade o André Silva para um lado, o Alan Franco sai junto com o Jandrei ali, e assim, é uma discussão que é normal, é uma discussão que quando os jogadores querem vencer, quando os jogadores querem ganhar, dá para se extrair algo bom. E quando estão incomodados com a não vitória, né? Exato. Antes incomodados do que acomodados. Eu acho que está dentro do jogo. Eu acho que tá válido, acho que está dentro do jogo. Lógico que não chegar a uma via de fato. Lógico que não chegar, nariz com nariz. Os caras estão se expondo. Eles estão expondo, inclusive, um momento ruim, aumentando uma crise, digamos assim, num momento já conturbado. Que eu acho que não tem necessidade. Eu acho que dava para ser melhor assessorado ali, ou ter um pouco mais de paciência. Mas também no calor do jogo não dá para a gente cobrar e a gente não está dentro do campo para saber o que passa na cabeça dos caras. Mas assim, eu acho que mostra mais coisa positiva nessa briga do que negativa, nessa discussão. Mostra a vontade de vencer dos caras, mostra que eles estão sim incomodados e que eles têm a consciência do momento, né? Por exemplo, eu critiquei o Neymar ter perdido domingo no Maracanã e ter saído dando risada com o Renato Gaúcho. Pô, ele tá fora da realidade. O time acabou de perder com um gol no último minuto e você tá dando risada com o técnico adversário. Então eu prefiro esse tipo de postura do que a boleirada sair dando risada, sair com a caixinha de som, óculos escuro, passar na zona mista cheio de marra, depois de um resultado que chega a 4 jogos e 4 empates. 8 pontos jogados no lixo até o momento do campeonato. De 12 pontos em disputa, o São Paulo conquistou apenas 4. Já foram 8 jogados no lixo. Então, eu penso isso. Dá para se extrair mais coisas positivas do que negativas. Isso mesmo. A galera tá cobrando aqui que a gente fale do Rafael, mas o Rafael para mim é chovendo molhado. Para mim o Rafael é um ótimo goleiro, sempre faz grandes defesas e é um goleiro confiável.
O problema é a reserva dele, a reposição dele. Quando ele está fora, quem entra geralmente não apresenta o mesmo nível. Mas o Rafael, mais uma vez, mais uma grande partida. Sim, não citamos, mas não quer dizer que não fez uma grande partida o goleiro Rafael. A galera que está cobrando tá certa também. Rafael foi um dos destaques do time, fez ótimas defesas, especialmente no segundo tempo. E mais uma vez mostrando que é, sim, o melhor goleiro do São Paulo pós-Rogério Ceni. Não só pela importância na Copa do Brasil, mas na sequência é um goleiro que traz segurança para a meta São Paulino. Então é importante citar o Rafael também, tá certo. Mas agora, Kaique, o jeito que você falou, que você comentou sobre essa discussão, mostra que é muito fácil falar sobre isso, sobre essa situação. É muito fácil. É isso. É uma discussão normal, é uma discussão que mostra que o elenco está incomodado com o tropeço. Tropeço, por assim dizer, com o empate, com não ter vencido o jogo.